Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um programa Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Missinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje estou aqui, eu e o Bruno, e vim conversar um pouquinho com vocês. Você já sabe que quando eu estou aqui, sem nenhuma convidada ou convidado, eu trago conteúdos mais curtinhos, né? Pra você consumir ele de forma mais rápida. Então hoje eu trago um assunto que eu até fiz um post essa semana lá no Instagram e Facebook, né? Que fala sobre a inteligência emocional dos nossos bebês, né? E por que eu quis trazer isso, que é um tema tão polêmico, né? Porque nós, mães, quando estamos criando os nossos filhos, a gente espera, principalmente na fase em que a Catarina está, na fase dos 2 anos, onde a gente sabe que começam as birras. E a fase das birras, vou vir falar um dia só sobre as birras com você. A fase das birras, elas começam a partir dos 2 anos e vai até os 5, 6 anos de idade. O que é, só dando uma pincelada no assunto birras, o que é birras, né? A gente fala birra, manha, né? Tá me desafiando, esse tipo de coisa. E na verdade as birras é uma fase de descobertas dos sentimentos dos bebês, né? Dos nossos filhos. Eles estão começando a descobrir como é sentir medo, sentir tristeza, raiva, frustração. Então, isso é a fase das birras, é a fase da descoberta do próprio sentimento, tá? Dando uma pincelada, só pra você entender se você imagina ainda que a birra seja um desafio à sua pessoa. Não é. Na verdade, isso está totalmente ligado à inteligência emocional, que é isso que eu vim falar hoje, porque o cérebro humano, os nossos filhos são humanos, mesmo bebezinhos são humanos, né? O cérebro humano alcança a sua maturidade aos 25 anos de idade. Prestou bem atenção nisso? Então, como vamos cobrar de um bebê de menos de 2 anos, 2 anos, 3, 4, 5 anos, uma maturidade de um cérebro adulto? A gente diz maturidade do cérebro adulto é alcançada aos 25 anos. Como eu vou cobrar de um bebê essa maturidade? É óbvio que esse bebê não tem. Quanta coisa, se você já passou dos 25 anos de idade e tá me assistindo, quanta coisa do seu nascimento até os seus 25 anos de idade, quanta coisa você aprendeu. Quantos tombos você levou, quantas vezes você mudou de opinião, você se apaixonou por uma pessoa, depois aquela pessoa não é mais o amor da minha vida, você quebrou a cara, você mudou de opinião, não, hoje isso aqui é rosa, mãe, isso aqui é azul, né? A gente muda, a gente tá sempre mudando, a gente tá em evolução. Então, como que eu vou cobrar a maturidade de um cérebro de 3, 4 anos? Olha a diferença. Só que a maioria dos adultos, eu não digo nem só os pais, mas a maioria dos adultos que convivem com crianças, às vezes avós, tios, às vezes professores, eu sei, é muito cultural isso, né? Às vezes as pessoas olham para o bebê e esperam que ele tenha a mesma atitude e comportamento de um adulto. Às vezes parece que eles são minis adultos, né? Porque são tão inteligentes hoje em dia, sabem mexer no celular, isso a gente sabe, né? Dá um celular para uma criança, sabe desbloquear a tela, sabe entrar no YouTube, fazer o que quiser. E como eles têm essa parte da inteligência muito avançada, comparando com nós, antigamente, nós nem tínhamos o celular na idade deles, né? Então a gente olha para esse bebê e imagina que como ele sabe muita coisa já, ele já fala, ele já abre porta, já fecha porta, já tem noção de muita coisa, a gente espera que ele tenha noção dos seus sentimentos. Mas não, ele ainda não tem noção dos seus sentimentos. E como é que ele vai ter noção e aprender sobre o que é o sentimento, sobre o que é cada sentimento que ele vai vivenciar o resto da vida? A gente sabe que começa nos 2 anos e uma pessoa 90, 100 anos vai sentir as mesmas coisas, né? Os mesmos sentimentos, tristeza, vai ficar bravo, vai ficar frustrado. Então, os mesmos sentimentos que você aprende lá no início da sua vida, você vai sentir eles pro resto da vida, né? E quanto adulto, vamos combinar aqui entre nós, quanto adulto ainda não sabe o que sente, né? Quanto adulto acredita que está triste e na verdade ele está frustrado? Quanto adulto acha que domina a sua inteligência emocional, que domina os seus sentimentos e numa crise, numa explosão, sai quebrando tudo? Uma pessoa que sai quebrando tudo, ela tem controle da sua inteligência emocional, do seu consciente, né?
Deixo essa pergunta pra você. Então, como vamos cobrar os nossos bebês uma inteligência emocional de um adulto? Por que eu trago isso pra você? Porque quando a gente vê um bebê numa crise de birra, o que é a crise de birra? Ele tentando entender o que tá acontecendo com ele mesmo, com aquele sentimento, né? Você disse que não, ele começa a chorar e se jogou no chão. Você tá num mercado, num supermercado, e a criança pega uma bala, um brinquedo e quer levar pra casa e você fala não. E a criança, meu Deus do céu, se joga no chão e chora. É óbvio, ele não entende, ele tá ainda aprendendo a lidar com o não, com a frustração, com a tristeza. Ele pode ter ficado triste, ele pode ter ficado bravo com você que disse que não, né? Então, e às vezes é difícil até pra gente identificar que sentimento essa criança tá tendo. Então, como é que a gente pode ajudar essa criança? Essa criança não é batendo nessa criança, né? Como é que essa criança que tá no seu pico, no seu auge de explosão, cortisol lá em cima, como a gente. É o que eu sempre levo uma analogia a nós adultos. Quando estamos estressados, pé da vida, a gente tá com cortisol elevado, a gente não pensa direito, né? Não raciocina. Acontece a mesma coisa com o cérebro da criança. A diferença é que nós adultos sabemos que quando a gente baixa, começa a pensar, já sabe o que aconteceu. Agora a criança não tem essa maturidade, né? Então nós adultos temos o dever de ajudar e auxiliar essa criança, né? Continuando o exemplo do mercado. Essa criança tá ali chorando. Ai, Gabi, mas aí eu tenho que comprar tudo que a criança quer? Não, né? Não estou falando isso. Mas você vai ter que auxiliar essa criança, ela justamente desenvolver a maturidade no cérebro e explicar para ela que o não é não, né? Você não vai dar. E daí você pode tentar nomear sentimentos. Se é uma criança muito novinha, às vezes não vai nem conversar direito com você, que é o caso da minha filha, né? Às vezes acontece, na idade dela ela ainda não fala todas as palavras, e às vezes ela só se expressa dessa forma, né? Que ela não está contente, e se joga e chora. Aí eu me coloco sempre à disposição, né? O que eu sempre falo para as mães, nessa hora da explosão, não tente segurar o seu filho. Porque na hora da explosão é como um adulto, né? Pense, você tá explodindo, você tá pé da vida, a pessoa vem e começa a te agarrar. Você, não, me solta. É a mesma coisa que a criança faz. Então eu sempre falo, não segure, não tente segurar a criança nesse momento, porque parece que é pior, né? Parece que você cutucou a onça com a vara curta, né? Então, o que você tem que fazer nesse momento? Tem que se colocar à disposição, respirar fundo, pensar, quem é o adulto nesta relação? É a criança que está se jogando no chão e não tem controle das suas emoções? Ou é você que está entendendo que ela não tem controle das emoções e é o suporte para essa criança? Eu sempre falo, nós adultos, não interessa se você é mãe, pai, avó, tia, professor, né? O que seja dessa criança, o adulto é o exemplo para a criança. A criança sempre vai olhar para o adulto como um exemplo, ela está aprendendo, né? Então, como é que você vai dar o exemplo dessa situação? Você vai dar o exemplo brigando com essa criança? O que essa criança vai aprender? Quando eu fico brava eu tenho que brigar com os outros. Pensou nisso? Quantos adultos que a gente conhece que quando fica bravo batem nas pessoas, descontam no ser humano, né? No outro saem a soco, pontapés, né? Começa aí. A primeira infância, que é do nascimento até os 6 anos de idade, é o reflexo do ser adulto. Então, tudo que essa criança vivenciar, experimentar e aprender, porque ela está aprendendo todo dia, né? Tudo que essa criança aprender, ela vai ser o adulto lá na frente. Então, nesse momento de birra, se o pai vai lá e bate na criança e briga com a criança, o que essa criança aprendeu? Que quando ela tá braba, quando ela tá frustrada, ela tem que bater em alguém, ela tem que descontar em alguém. Porque é isso que o tutor, o espelho dela faz, né? Então a gente tem que ter uma maturidade emocional, uma inteligência emocional muito preparada. E aí entram as nossas amigas, as psicólogas, as terapeutas, para nos auxiliar nisso, né? Porque às vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente também tem que olhar para nossa criação, e a gente teve esse tipo de criação, nesse exemplo que eu falei. A gente foi criada assim, a gente não consegue acionar nossa inteligência emocional. Então, com o auxílio de psicólogas, psiquiatras, terapeutas, a gente consegue trabalhar isso que veio da nossa criação para a gente não replicar com os nossos filhos, né? Então, a gente também já está utilizando a nossa inteligência emocional porque a gente sabe que esse não é o padrão, né? Para a gente criar um filho amoroso, um filho que respeite, né? A gente tem que
Criar com respeito e amor. É o que eu falei, somos o exemplo em tudo, gente. Tudo que fizemos, os nossos filhos estão olhando. Mesmo que o filho esteja aqui, eu estou aqui falando com você, ele pode estar brincando, ele vai estar me observando. Qual é a minha conduta? O que eu estou fazendo? Qual é meu tom de voz? Né? Eles analisam tudo, eles estão aprendendo e aprendem tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Então temos que tomar cuidado e prestar muita atenção nessa nossa inteligência. Então o meu recado é para você observar um pouco mais o seu modo de viver na frente dos seus filhos. Que atitudes você tá tendo na frente dele? Que ambiente é esse que esse filho está vivendo? Você discute com o seu marido na frente do seu filho? Você briga com o filho mais velho na frente do seu bebê? Ele está absorvendo tudo, observando e absorvendo. E aí, como é que futuramente você vai cobrar um amor e respeito dessa criança, né? Então, esse é o recado para você observar. E se precisar ajuda, busque ajuda, né? Então, quão bonito é nós assumirmos que estamos precisando de auxílio para dar continuidade na criação e termos um futuro melhor, né? Ensinando nossos filhos assim, teremos um mundo muito mais tranquilo e mais amoroso. Então, esse é o meu recado para você, mãe. Tudo de bom, até o próximo programa. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.